A questão diz o seguinte: seja uma economia de 100 milhões em base monetária, a exigência de reservas compulsórias de 10% e cuja população mantenha 75% de sua riqueza em papel moeda, calcule o multiplicador e a oferta final dos meios de pagamento, se. Então, ele quer que a gente calcule o multiplicador e a oferta final dos meios de pagamento. Na A, se os bancos comerciais manterem 5% dos depósitos em reservas compulsórias. B, os bancos comerciais passam a manter 10% em reservas compulsórias, dos depósitos em reservas compulsórias. E C, os bancos comerciais mantêm reservas voluntárias, como no item A, mas o público passa a manter 70% de sua renda com papel moeda. E na dele pede para explicar a dinâmica de alteração do multiplicador entre A e B e entre A e C. Primeiramente, primeiramente, temos que entender todas essas dinâmicas. E o que é o multiplicador dos meios de pagamento? O multiplicador dos meios de pagamento é o meio pelo qual os bancos comerciais criam moeda. A gente aprende na teoria econômica de que cabe ao governo, né, aqui no Brasil mais especificamente cabe ao Bacen, o papel da emissão de papel moeda. Mas a gente vê também na teoria econômica, macroeconômica, de que por meio do multiplicador dos meios de pagamento, os bancos comerciais também têm a capacidade de criar moeda. E como que eles fazem isso? Por exemplo, eu faço um empréstimo de R$ 100, aliás, eu faço um depósito de R$ 100. Desses R$ 100, o banco não tem a obrigação de guardar todo ele no cofre, vamos dizer assim. O governo pede que ele tenha uma taxa de reserva, que a gente vê no livro, que eu vou passar para vocês. Tem três tipos de reserva: as reservas voluntárias, as reservas compulsórias e outros tipos de reserva. Então, o banco não tem a obrigação de manter todo o dinheiro. Então, eu empresto 100, e desses 100, o governo, aliás, desses 100, o banco comercial que eu fiz o depósito, ele vai guardar 5% como reserva, para ele poder me devolver quando eu precisar. Então, ele vai ter mantido R$ 5 e os outros R$ 95, que são os 95%, ele vai fazer empréstimo. Então, veja que eu, como depositei o valor, eu tenho direito aos meus R$ 100 que eu dei ao banco, mas o banco também passa 95% ou R$ 90 para o tomador de empréstimo. Então, as duas pessoas, tanto quem depositou quanto quem pegou o empréstimo, cria esse poder, tem esse poder de compra passado pelo banco. E é dessa forma que o banco pode aumentar, criar a moeda, por meio do multiplicador dos meios de pagamento. E baseado nisso, nós podemos derivar algumas fórmulas que serão necessárias para a resolução dessa questão. Vou só apagar aqui. A primeira é que a base monetária é igual o papel moeda em poder público, mais as reservas que o banco tem que ter. A base monetária é basicamente todo o dinheiro que tem o poder de multiplicação. Se você ver aqui, papel moeda em poder público, mais as reservas é o dinheiro que tem poder de se multiplicar, do banco, né? Então, esse, esse, esse é o valor físico que existe, todo o dinheiro físico disponível. A gente também deriva outra fórmula. Os meios de pagamento é igual também o papel moeda em poder público, mais os depósitos, os depósitos à vista. Papel moeda em poder público, mais os depósitos à vista. Essa parte do poder do papel moeda em poder público é chamada de moeda manual, e essa parte de depósitos à vista é chamada de moeda escritural. Então, veja que aquilo que eu posso pagar, é, o dinheiro com que eu posso pagar as coisas, ele se divide basicamente no dinheiro manual, no dinheiro que eu tenho, e no dinheiro que eu tenho depositado, que faz muito sentido, né? Se eu tenho uma dívida, eu posso pagar essa dívida tanto com dinheiro em papel moeda que eu tenho no bolso, quanto eu posso pagar essa dívida com os depósitos que eu tenho no banco, fazendo transferência, fazendo um Pix, hoje em dia, né? E baseado nessas fórmulas, a gente também deriva outra. Todas as demonstrações de derivação de fórmulas estão no livro, eu acho que não cabe a mim fazer a descrição delas. Mas essa daqui é muito importante. Ela diz que o multiplicador dos meios de pagamento é igual a 1 sobre 1 menos D, que multiplica 1 menos o E. Esse D é a relação de meios de pagamento e depósitos à vista. Veja que os meios de pagamento, nem tem nessa fórmula aqui, são basicamente descritos ou explicados pelo papel moeda de poder público, mais os depósitos à vista. Ou seja, os meus pagamentos dividem-se em dois. Eu posso pagar as coisas de duas formas: com o dinheiro que eu tenho no bolso, que é o papel moeda, ou com o depósito que eu tenho. E esse D aqui, dessa segunda forma, dessa fórmula do multiplicador dos meios de pagamento, ela fala justamente da relação entre, cadê a caneta?
da relação os depósitos à vista, entre os depósitos à vista e o multiplicador, e os meus pagamentos, aliás, certo? E esse R, ele é a relação de reservas e depósitos à vista. Aqui vai falar basicamente das reservas compulsórias e voluntárias dos bancos, né? A relação entre as reservas e os depósitos à vista. Pois bem, a questão nos diz, voltando agora para a resolução da questão, ela nos diz que a base monetária é igual a 100. A base monetária é 100, as reservas compulsórias são de 10%, 10%, e o papel moeda em poder público, PMPP, é de 75%. 75%. As informações nos dizem o quê? Que a economia começa com 100 em base monetária e que os bancos em reserva compulsória guardam 10% dos depósitos à vista. Ou seja, daquilo que é depositado no banco, o governo, o Banco Central, o Banco dos Bancos, visto que é uma reserva compulsória, ele obriga o banco comercial a guardar 10%. Se eu depositar R$ 1.000, o Bacen, o Banco Central, obriga o governo que eu fiz depósito, vamos dizer que seja no Nubank, a guardar desses R$ 1.000, R$ 100, para poder liquidar suas dívidas no futuro, se necessário for. E o papel moeda em poder público é 75%, ou seja, a população guarda 75% dos meios de pagamento, da sua grana, do seu dinheiro, em papel moeda. E a A nos diz o seguinte: pede para a gente calcular o multiplicador e a oferta final dos meios de pagamento. Na A, os bancos mantêm, se os bancos mantêm, em reserva voluntária, 5%. Dadas as informações que a gente adquiriu com essas formas, com todas essas formas aqui, para respondermos esse tipo de questão, basta seguirmos um passo a passo bem lógico. Primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho que entender que as minhas reservas voluntárias, mas as minhas reservas compulsórias, formam as minhas reservas totais, ou as reservas totais do banco, né? O banco vai guardar em reserva aquilo voluntário, sua reserva voluntária, mas aquilo que ele é obrigado a guardar, que são as suas reservas compulsórias. No nosso exemplo, o banco vai guardar reservas voluntárias, que são 5%, que nem a Anne disse, 5%, mas o que a questão nos disse que são 10% de reserva compulsória, então vai ser 5% mais 10%. Então a reserva total do banco vai ser de 15%. Beleza. Segunda informação que nós podemos levantar é de que se a população guarda em papel moeda, em poder público, 75% dos meios de pagamento, isso quer dizer que o que vai sobrar para reserva, para depósitos à vista? Depósitos à vista vai ter que ser exatamente 25%. Exatamente 25%. E a gente tira isso dessa relação aqui, ó. Opa, justamente dessa relação aqui. Porque os meus pagamentos são divididos entre papel moeda em poder público e depósitos à vista. Se eu tenho 75% em depósitos, aliás, 75% em papel moeda em poder público, os meus depósitos à vista vão ter que ser de 25%. Dito isso, a gente já achou o meu R, esse daqui é o meu R, a minha relação entre reservas do banco e os depósitos à vista, e nós já achamos também o meu Dzinho, que é a minha relação entre depósitos à vista e os meios de pagamento. Eu posso dizer isso porque a questão já nos deu valores em porcentagem. Se a questão nos desse valores brutos, nós iríamos ter que calcular o D e o R, mas não é o caso dessa questão. Mas vamos lá. Como nós já conseguimos descobrir o Dzinho e o R, nós podemos calcular o multiplicador baseado nessa fórmula do aqui. O multiplicador é igual a 1 sobre 1 menos D, que multiplica 1 menos R. Substituindo os valores, o multiplicador vai ser igual a 1 sobre 1 menos o D, que é 25%, ou 0,25, e multiplica, deixa eu aproximar aqui, e multiplica 1 menos o Rzinho, que é 15%, eu acho. Quando eu coloco quando eu faço na calculadora esse cálculo, eu vou ter que, aqui vai ficar 1 sobre, embaixo, 0,78,
78,75, que é igual, aproximadamente, a 1,27. 1,27. Como eu achei o meu multiplicador do meio de pagamento, eu consigo achar também a minha oferta final do meio de pagamento. Vamos ver se eu já coloquei a fórmula aqui. Não. A outra fórmula que a gente usa para calcular a oferta final é a fórmula do Mzão. Mzão vai ser igual ao Mzinho, que é o multiplicador, vezes a base monetária. Substituindo os valores aqui, o meu Mzão vai ser igual ao Mzinho, que é 1,27, vezes 100, que é igual a 127. Então, veja, para A a gente já descobriu o meu multiplicador e a minha oferta final dos meus pagamentos, visto que as reservas compulsórias estão em 5%. Agora, fazendo a B. Vou colocar aqui. A B diz basicamente que os bancos comerciais passam a manter 10% dos depósitos em reservas voluntárias. Ou seja, na A foi 5%, na B, as reservas voluntárias vão ser de 10%. Reserva voluntária é igual a 10%. Dito isso, a gente segue a mesma lógica. Primeiro, reserva voluntária mais reserva compulsória é a reserva total. Reserva voluntária na B é 10%, a reserva compulsória na questão é 10%. Então, a reserva total vai ser 10. Aliás, vai ser 20%, né? Vai ser 20%. Os depósitos à vista permanecem os mesmos. Como a gente viu na aula, os depósitos à vista vão ser de 0,25 ou de 25%. 25%. Quando eu substituo na fórmula do multiplicador, basta alterar os valores. Mzinho vai ser 1 sobre... Opa! Vai ser 1 sobre 1 menos os depósitos à vista, o Dzinho, que é 25%, então 0,25. Que multiplica 1 menos as minhas reservas compulsórias, o Rzinho, 1 menos 20%, ou 0,20. Quando eu coloco na calculadora, eu vou ficar aqui com 1 sobre, é, cadê? 0,8 aqui embaixo. 0,8, que vai dar igual a 1,25. Então, na B, o meu multiplicador foi de 1,25. Se o meu multiplicador é de 1,25, a minha oferta final, a minha emissão, vai substituir na fórmula, vai ser igual a 1,25 vezes 100, que é igual a 125. Essa é a resolução da B. E a C nos pede o seguinte. Na C diz, os bancos comerciais mantêm reservas voluntárias como no item A. No item A é 5%, então a reserva voluntária na C é 5% também. Mas o público passa a manter 70% de sua renda como papel moeda. Então, na C, vai ficar basicamente assim. Na C, as reservas voluntárias voltam a ser 5%. Só que agora o papel moeda em poder público, PMPP, é igual a 70% e não mais 75%. Dito isso, a gente segue aquela mesma lógica. Reservas voluntárias mais reservas compulsórias dão a reserva total. Reserva voluntária é 5%, mais a compulsória é 10%, então nós voltamos que as reservas totais são de 15%. Só que agora vai alterar a lógica dos depósitos à vista. Por quê? Se PMPP, papel moeda em poder público, opa, é de 70%, então os meus depósitos à vista, têm que ser de 30%. Dito isso, a gente substitui na fórmula do multiplicador. O Mzinho, vou fazer mais pra cá. O Mzinho é igual a 1 sobre 1 menos o meu Dzinho, que agora é 0,3, é 30%, e multiplica 1 menos 0,15, que é o meu Rzinho. Quando eu jogo na fórmula, aliás, quando eu jogo na calculadora, vai ficar 1 sobre 0,745, 0,745, que é igual a 1,34. Então, meu multiplicador nesse caso vai ser 1,34. E a minha oferta final, basta eu jogar na fórmula, M é igual a 1,34 vezes 100, que é a base monetária. A minha oferta final vai ser de 134. Então, veja, eu volto aqui.
É, agora, D. Explique a dinâmica de alteração do multiplicador entre A e B e entre A e C. Entre A e B, a gente viu que houve o quê? Um aumento nas reservas voluntárias. Se o banco está aumentando a reserva dele, quer dizer que ele está emprestando menos. E se ele está emprestando menos, visto que o multiplicador aumenta e os meios finais, a oferta final do meio de pagamento aumentam, conforme os bancos criam dinheiro, conforme os bancos criam moeda, se as minhas reservas aumentam, os meus depósitos diminuem. Se os meus depósitos diminuem, o meu multiplicador vai diminuir também. Então, você pode ver que de A para B, houve uma diminuição do multiplicador, que era 1,27 na B, e se tornou 1,20, que era 1,27 na B, e se tornou 1,25 na A. Misericórdia, que era 1,27 na A era 1,27, e na B se tornou 1,25. Houve uma diminuição e, consequentemente, houve uma diminuição no total, na oferta final do meio de pagamento. E a relação entre A e C? A mesma lógica. Só que entre A e C houve uma diminuição do valor que a população mantinha entre si de papel moeda. Se a população está recebendo menos, se a população está guardando menos moeda e está depositando mais, quer dizer que os bancos vão fazer mais empréstimos. E se os bancos fazem mais empréstimos, o meu multiplicador vai aumentar. Então você pode ver que houve um aumento do multiplicador, que na A era 1,27 e na B se tornou 1,34. E, consequentemente, houve um aumento também na base monetária, na oferta final, no total, na oferta final do meio de pagamento. Essa é a resolução dessa questão. Para fins de pesquisa, eu tirei todas essas fórmulas e essa explicação do livro de macroeconomia do Luiz, a partir da página 74. Página 74.